Olá, meu querido, minha querida, sou Irene Nohara, é um prazer estar com você e eu estava com muita vontade de gravar esse vídeo a propósito de uma pesquisa que eu fiz para a professora Lilian Pires sobre a questão do grafite, a regulação jurídica, algo que suscita questionamentos, indagações, atualizações em relação ao nosso olhar. Então vamos lá, estou bem animada para falar para vocês em relação à questão da governança artística, as perspectivas e potencialidades do grafite e a regulação jurídica dessa arte tão importante e cada vez mais valorizada, essa arte urbana. Então, esse vídeo é com base num escrito que eu fiz a convite da professora Lilian Pires, que contempla diversos projetos no MAC Cidade, e era para elaborar uma nota técnica em relação a uma solução prática de um problema e que suscita conflitos em relação à cidade. E eu escolhi o grafite justamente porque ele tem esse viés tão multidisciplinar em relação à sua abordagem e demanda também uma sensibilização por parte do intérprete. Então, esse meu tema que eu vou desenvolver agora está publicado nessa obra da RAI, Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis, e eu vou falar sobre essa nota que eu desenvolvi. Então, para iniciar, a ideia é trazer para todos que o grafite é uma arte urbana, da urbanografia, e a ideia do grafite é geralmente associado à questão do embelezamento do espaço urbano. Claro que ele suscita muitas polêmicas, né? Há pessoas que não apreciam, há pessoas que apreciam, e há pessoas que enxergam o grafite de forma distorcida, como um vandalismo, e a gente vai ver que houve uma mudança significativa em relação a esse olhar, né? Mas o grafite, ele também pode agregar, isso que é interessante, dentro de uma governança mais bottom-up, enxergar as potencialidades do grafite para dar visibilidade a projetos sociais, a ofensivas de transformação da própria experiência cultural do espaço urbano. Então, eu quero suscitar essa indagação para vocês em relação a essa nota. A nota, né, que foi feita com base no artigo, que era mais de índole prática, traz, né, um sumário executivo, a descrição do estado da arte, para depois trazer uma espécie de base legal e as soluções que são sugeridas por parte do gestor em relação a essa prática do grafite. Então, o grafite, ele é diferenciado em relação à questão da pichação, em primeiro lugar, porque o grafite é um produto de uma manifestação de qualidade estética com artistas de reconhecimento internacional. Então, a gente tem aqui, sobretudo no Brasil, os gêmeos, Eduardo Cobre, vários que são grafiteiros reconhecidos não só nacionalmente, mas internacionalmente pela qualidade artística das suas apresentações, né? E aí a gente quer enfatizar o quê? A base legal para o grafite, o movimento de descriminalização dessa arte, e enfatizar a regulação equilibrada, razoável, os distintos usos e potencialidades, sobretudo na cidade que agrega tecnologia, né? Então a gente tem muitos projetos interessantes para fomentar a apreciação do grafite no espaço urbano. Então, a ideia do grafite é trazer essa transformação estética, né? Então, houve um movimento de descriminalização do grafite e reconhecimento da sua característica de arte urbana, de arte mural, né, uma preocupação em dissociá-lo em relação à questão do vandalismo, que seria, no fundo, a questão mais associada à pichação na atualidade, né? Nós temos que o grafite é uma manifestação artística que, segundo alguns, deriva da cultura hip hop, que abarcaria não aspectos só de dança, mas também um dos pilares seria o próprio grafite, desenvolvido principalmente na década de 70, seja na Europa ou nos Estados Unidos, mas principalmente por base das comunidades que habitavam alguns bairros, as comunidades da América Latina, né, dos latinos, as comunidades jamaicanas, as comunidades afrodescendentes. Então a gente tem essa cultura muito forte do hip hop que deu ensejo a uma contracultura que atualmente é muito apreciada esteticamente, que é a contracultura dos grafites, que depois
foram trazidos e desenvolvidos também na América Latina e na América do Sul, né? Vou trazer alguns exemplos aqui, não só de São Paulo, mas da Colômbia, de grafites que são extremamente esteticamente, né, como se diz, apreciados, né? Então veja aqui, o grafite brasileiro já foi reputado um dos melhores grafites do mundo. E São Paulo, historicamente, tem alguns espaços que foram precursores em relação a se abrir para a cidade como murais para serem grafitados, como é o exemplo da passagem da Doutor Arnaldo, ali o túnel, para a Avenida Paulista, né? Já na gestão da Luiz Erundina, à época, houve o estímulo à arte do grafite e lá se transformou um dos locais muito valorizados para a arte grafitada. É um painel grafitado, é um muro grafitado. Mas também temos práticas de grafite que são agregadas a trazer turismo, né? Como, por exemplo, em São Paulo nós temos, todo mundo conhece, né, o Beco do Batman na Vila Madalena, que é uma região boêmia, com muita vida cultural em São Paulo, em que a gente tem os becos ali, a gente tem as vielas com as artes e pinturas de grafite, né? Então é um local que é visitado, que está no circuito turístico de visita a São Paulo. As características aqui do Marcílio Franca sobre o grafite são a questão da marginalidade, a questão do anonimato, da espontaneidade, celeridade, velocidade, precariedade e fugacidade do grafite, tá? Então ele traz aqui 7 qualidades, mas ele mesmo reflete que, como se trata de uma arte que vai mudando, a sociedade vai mudando o olhar em relação à arte do grafite, na atualidade, algumas características anteriores à questão do grafite, elas acabam se transformando. Por exemplo, a questão da precariedade, da fugacidade, nem tanto, porque atualmente os próprios artistas, quando eles vão se consagrando nessa arte do grafite, eles querem que haja sempre a identificação, a própria cidade vai determinando, a depender do gosto estético que é atribuído e da familiaridade em relação a certos grafites, para não deixar ele na fugacidade, né? Então a gente tem alterações até do convívio da sociedade em relação à questão do grafite. E atualmente é reconhecido inequivocamente um valor artístico, e não só o governo estimula a que haja em determinadas localidades, mas também as próprias empresas, os particulares, o terceiro setor, né? Aqui a gente tem o exemplo do MIS, que houve a contratação aqui do Eduardo Cobra para grafitar na exposição do Leonardo da Vinci a Mona Lisa, ela grafitando o da Vinci, né? A criatura no fundo grafitando o seu criador, que é algo muito criativo, né? Então começou-se a prática, inclusive a partir do reconhecimento das características artísticas do grafite, da sua encomenda, não só pelo governo, mas também pelas empresas e por particulares, né? Então isso suscita uma série de questões, né? Então quando a gente fala em grafite e a regulamentação do grafite, a descriminalização do grafite, surgem várias questões e conflitos mesmo em relação à sua prática. Então, são muitos grupos que são afetados. Em primeiro lugar, os artistas, né? E a ideia também, à medida em que paulatinamente a encomenda da arte do grafite, a liberdade dos grafiteiros ela começa a ser restringida também. Então, a ideia é criar meios para que o grafite também permaneça com a sua característica de espontaneidade e não se transforme somente, a partir de uma regulação excessiva, numa arte encomendada, né? Em segundo lugar, a necessidade do consentimento dos proprietários, locatários, arrendatários do local, do muro, do imóvel que será grafitado. Isso é imprescindível, né? Seja ele um imóvel público ou um imóvel privado, a regulamentação do grafite, ela pressupõe esse consentimento. E os cidadãos também, eles vão ter acesso a essa possibilidade de apreciar ou não, a essa forma de manifestação artística e cultural que suscita, evidentemente, que polêmicas, e a gente vai ver. Mas fato é que o grafite, na sua base legal, foi descriminalizado. Então, a gente tem a lei de crime
crimes ambientais. O artigo 56 foi alterado em 2011 pela Lei 12.408 e se determinou que seria a pichação o crime, não o grafite. A pichação vista como conspurcação e punida com detenção e multa, né? E a pena aumentada da pichação se ela recair sobre um monumento ou coisa tombada em razão do valor artístico, arqueológico, né? Ou histórico, aí, no fundo. Então veja que, enquanto a pichação realmente é crime, o grafite foi descriminalizado, até porque é uma manifestação artístico-cultural. As circunstâncias, então, para não se considerar o grafite crime e para que ele seja feito de forma devida, para valorizar, seja o patrimônio público, seja o patrimônio particular, em primeiro lugar, a questão do consentimento do proprietário, locatário, arrendatário do bem privado, ou, no caso do bem público, também uma autorização do órgão competente e o respeito às normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional. Tá? Então veja que há algumas exigências para que a prática se dê de forma regular, mas a prática foi descriminalizada e atualmente é apreciada, então já se entende mesmo que o grafite valoriza os espaços, sejam eles privados ou sejam eles públicos. E aí a gente tem um exemplo assim interessante que acho que muitos conhecem, né? Cartagena, ou Cartagena, na Colômbia, que é uma localidade ali que era um entreposto conhecido no período colonial, atacado por piratas, e foi construída uma cidade amuralhada, e durante muito tempo o bairro vizinho à cidade amuralhada, que é o Getsemane, foi um reduto de escravos, depois de prostituição. Aí sofreu um renascimento cultural muito rico, e o grafite valorizando a região, que atrai muitos turistas, que tem muitos bares, mas que simultaneamente a vida cultural não foi afastada, não houve tanta gentrificação, apesar de ter havido sim gentrificação, ainda assim muito da população local e da vida diversa foi mantida e os grafites vieram efetivamente para gerar uma valorização. Então, para quem já foi, né, conhece e vê o quanto é bonito, tanto que o Getsemane é um bairro em Cartagena que foi eleito o quarto melhor bairro do mundo, pelas suas características de preservação cultural, pela sua vida noturna, pela sua vida ativa e por fato de congregar amplos grupos sociais com bastante diversidade e convivendo sem que haja tanta gentrificação. Então, quarto melhor bairro do mundo, e em 2013 foi sede do Festival Internacional de Arte Urbana. Então, a gente vê a qualidade. Às vezes tem as palenteiras que são grafitadas e é uma mistura também de fauna, de flora junto com a população. Então é muito bonito mesmo o bairro e essa característica do grafite, assim como o Beco do Batman, atrai bastante a vida turística e cultural, né? Em São Paulo nós tivemos aí um caso que não merece tanta celebração, né? Em que uma determinada prefeitura simplesmente apagou, né, com cinza, com tinta, um grafite muito valorizado, né, inclusive do Cobra. E houve uma ação judicial, né? São Paulo realmente tem 12 milhões de pessoas, segundo os dados do IBGE, é um centro financeiro e é uma cidade muito cinza, já é muito cinza, né? Como toda grande metrópole, tem características similares a Nova York, algumas grandes metrópoles da Ásia, cosmopolita, que concentra tanto grandes oportunidades, como também uma grande desigualdade social, uma grande exclusão social, uma grande ausência, às vezes, de opções de lazer também, né? Numa cidade muito cinza. Então, nesse caso que eu estou mencionando aqui, a gente tem até a 23 de maio, aí no local onde ela foi, onde simplesmente a prefeitura jogou uma tinta cinza em cima do mural e do grafite. A prefeitura de São Paulo foi condenada
é uma ação pela ação da remoção, né, dos grafites, e teve que pagar o valor para um fundo de proteção do patrimônio cultural e ambiental paulistano. Então veja que em São Paulo e o TJ também tem essa decisão no sentido dessa sensibilidade à manifestação artística que é o grafite, que no fundo ele embeleza a cidade, né? Na época a prefeitura achava que o grafite ele enfeiaria a cidade, olha só, e foi condenado com a ação de apagar o grafite. E um uso muito interessante do grafite também é associado a projetos culturais também, né, com o terceiro setor. E aqui eu quero chamar a atenção de um projeto que eu achei muito sensível, porque eu moro nas proximidades, né? Então, há um escadão, que é o escadão da Alves Guimarães, que fica entre a Cardeal e a Teodoro, no bairro de Pinheiros, e o Eduardo Cobra, ele fez toda a pintura e a grafitagem do muro com as bailarinas de Paraisópolis, né? Então, Paraisópolis é uma região, é um bairro ali, é uma comunidade, né, muito carente ao lado do Morumbi, né? Não sei se vocês já viram aquela foto emblemática do Tucaviana, que tem aquele prédio cheio de sacadas ali com piscinas particulares e ao lado de uma comunidade que é Paraisópolis, né? Então, uma região muito carente e tem projetos sociais riquíssimos como esse projeto, né, do Balé Paraisópolis. E em homenagem aqui a gente teve uma ação muito interessante do Cobra de pintar as bailarinas com inspiração no Degas e pintar as bailarinas também, que são aquelas que participam do Balé Paraisópolis, né, que até uma que teve um problema de mutilação, mas que desenvolve a arte e veio também, elas vieram na inauguração e isso mudou o ambiente, e isso de certa forma aproxima as políticas culturais existentes no terceiro setor, nas regiões mais carentes, de outras regiões que acabam tomando contato com a arte a partir do grafite, né? Então vejam o quanto é rico o grafite, né? Para trazer também visibilidade para projetos sociais à medida em que as pessoas apreciam cada vez mais essa arte, né? Então aqui um exemplo. Agora nós temos aí também limites e possibilidades, né? Que aqui quando a gente está analisando a questão do ponto de vista jurídico, né? Ao mesmo tempo em que é interessante que haja essa arte encomendada e o Cobra ele foi também contratado para pintar o Miss Experience, né? Essa arte que eu mostrei para vocês também da Mona Lisa grafitando seu criador, também existem alguns debates que são suscitados ao ensejo da utilização empresarial do grafite, tá, gente? Então isso aqui é interessante porque aí eu quero chamar a atenção que São Paulo é uma cidade que eu entendo que foi muito positivo, que passou por uma lei Cidade Limpa, em que as empresas foram proibidas, né, de ter os outdoors e ter suas campanhas publicitárias a céu aberto em dimensões enormes ali. Não sei se vocês se recordam, à época as pessoas até sofriam um acidente de trânsito descendo a Consolação ou subindo com tamanho quantidade de outdoor. E isso já há muito tempo, acho que desde a época do Kassab, né, a cidade se transformou e começou a ser proibida a exposição de tanta publicidade na cidade de São Paulo. Só que, por vezes, essa encomenda que é feita por parte das empresas aproveita, pega carona da legitimidade, da licitude do grafite para expor marcas que não poderiam ser expostas por meio de outdoor, né? Então esse é um ponto aqui que eu queria ressaltar, que eu coloquei aqui. Há debate suscitado sobre se as empresas, quando contratam os grafites, se elas não estariam ultrapassando os limites da lei Cidade Limpa, no caso de São Paulo, ao agregarem campanhas publicitárias e referências de marcas às artes, né? Aí seria uma situação que beira a ilegalidade, né? Porque uma coisa é encomendar o grafite para a manifestação mais artística e cultural, outra coisa é se aproveitar do grafite para expor a sua marca, né, numa versão que não seria possível dentro daquela visão da lei Cidade Limpa. Então é um ponto aqui que quando a gente faz a nota, né, a gente suscita quais são os limites e possibilidades do emprego e da associação em projetos da arte do grafite, né? E aí a proposta é o quê? Que
na cidade de São Paulo, seja sempre ouvido o órgão responsável, né, que foi mencionado, que no caso da prefeitura, quando apagou os grafites na 23 de maio, não houve essa oitiva necessária, que é o Compresp, né, que é responsável por verificar a questão da preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental da cidade, né? Então, nesse caso, houve até uma condenação judicial. E a solução aí, no caso, é que haja o estímulo ao fomento, né? Fomento do uso do grafite, seja para espaços públicos, seja também para espaços privados, para aqueles que desejem, né, para aqueles que apreciam e que queiram que ter um muro grafitado, queiram ter um espaço que entendem que haja valorização por parte do grafite. E daí é importante também a sensibilização da polícia, ao saber que pichação, sim, é crime, mas grafite não. Grafite é uma manifestação artística, né? Então, a nota também sugere, em termos de políticas públicas, a que haja uma sensibilização por parte da polícia em relação aos artistas, né? E aqui eu trouxe um outro caso também muito interessante, emblemático, rico. Até quando eu dou aula de governança corporativa ou governança pública, né, muito mais do que a corporativa, na governança pública a gente fala da necessidade de operacionalização de uma dimensão sociopolítica, de engajamento da população nos projetos em que o governo capitaneie, mas que ele articule tanto a iniciativa privada, como as empresas estatais, às vezes, as concessionárias e a sociedade civil organizada. E aqui eu vou dar um exemplo que eu acho muito rico em termos de democracia, porque é um projeto bottom-up de governança bem sucedida, em que houve um engajamento de amplos atores sociais de forma democrática num projeto que deu certo, né? Então, na zona leste de São Paulo, havia na rua Cisper, na localidade de Matarazzo, né, um muro que era utilizado simplesmente para despejo de entulho. O pessoal jogava até sofá velho no muro e assim estava muito sujo, em condições precárias. Então, a partir de uma ação capitaneada ali pela subprefeitura da localidade, em conjunto com o consórcio Soma, que era responsável pela limpeza urbana, e os coletivos urbanos da localidade, eles fizeram uma revitalização. Então, inicialmente, o consórcio, em articulação com a sociedade, com os coletivos, limpou, né? O consórcio limpou e, com a ajuda da sociedade, limpou a região, retirou os entulhos, e depois eles convocaram muitos grafiteiros, né? Mais de 300 grafiteiros, para colorir os 700 metros de muro e selar essa ação com arte. Então, no momento da inauguração, no momento da grafitagem, foi uma festa. Tanto que alguns que eram proprietários das residências em frente ao muro pediram para os grafiteiros também fazer arte no muro deles. Então, veja como tem pessoas que apreciam o grafite e que o grafite gerou também uma visibilidade à campanha da questão da limpeza e uma valorização desse espaço, né? Então, aí é um caso em que o grafite ele foi utilizado também não só como uma manifestação artística e cultural, mas também como um evento e como a possibilidade de dar visibilidade a essa ação de revitalização desta região, agregando a sociedade em torno de manifestações culturais. Aí não precisa de tanto, né? Vejam que se houver organização, uma liderança e os coletivos todos organizados, dá para fazer ações que sejam ações com uma dimensão mais bottom-up, ou seja, mais democrática, do que simplesmente impositiva, né? Vai lá, prefeitura, subprefeitura, pinta um muro e acabou. Né? Não, teve muito mais do que isso, né? E o grafite foi realmente um elemento fundamental para selar essa ação e para trazer essa valorização para a região. E aí, por fim, né, que a gente tem como também sugestão, agregar tecnologia com arte, né? Hoje a gente está nessa era digital, então os projetos que auxiliam
nessa questão de dar visibilidade ao grafite são muito interessantes. Então a gente tem vários, né, projetos às vezes que oferecem os muros particulares para que sejam grafitados, e alguns até dão a liberdade do grafiteiro de escolher a arte. Pode até acordar com o proprietário, mas o proprietário também não vai determinar ali o que vai ser, o que não vai ser. Ah, não, colocou isso aqui muito assim, acho que deveria ter sido de outra forma, porque isso acaba com a espontaneidade da manifestação artística do grafite. E também, futuramente, é possível, como acontece no caso da escadaria das bailarinas, de acoplar os locais com grafite de tanta qualidade e apreciação dentro dos roteiros turísticos, seja roteiros a pé, seja roteiro de bicicleta, né? Isso não só São Paulo, mas também Bogotá, também Cartagena, também várias cidades do mundo, da América do Sul, da América Latina, da América do Norte, já incorporam também nessa dinâmica identitária das grandes metrópoles, né? Essa simbologia e acopla aos roteiros turísticos por meio de aplicativos, né? Então a gente tem como agregar a arte, a tecnologia, e nos aplicativos também é importante que haja dados dos artistas, características da pintura, para que as pessoas transformem essa experiência numa experiência cultural mais rica, né? Então, nesse sentido aqui, houve as seguintes recomendações a partir dessa nota que foi elaborada em relação à regulação jurídica do grafite, né? Em primeiro lugar, que o poder público promova a sensibilização para os potenciais do grafite, associando, se conveniente, evidentemente, a projetos ambientais e também a projetos culturais, como a gente viu que foi possível no caso da Rua Cisper, na Zona Leste de São Paulo, que a iniciativa privada que aprecia também o grafite se envolva em atividades, e aí a gente tem que tomar cuidado, porque as empresas também não podem abusar e pegar carona da licitude do grafite para expor aquilo que elas não poderiam fazer de exposição por meio de outdoors, né? Então aí seria uma distorção da lei Cidade Limpa. Que o terceiro setor também acople o grafite. Vejam como foi interessante o caso do Balé Paraisópolis na escadaria de Pinheiros, né? Então, isso trouxe visibilidade para esse projeto social e cultural. Que as autoridades também sejam sensibilizadas, né, em relação a respeitar os artistas, e para que a municipalidade jamais destrua as artes coletivas sem autorização do órgão próprio, que é o Compresp, no caso de São Paulo, né? Então, por fim, também a sugestão da nota seria, em termos de políticas públicas, de governança, que as novas tecnologias sejam acopladas para criar uma experiência cultural mais rica do grafite e identidades em relação a cada cidade. Então, essas seriam as recomendações, e eu estava com muita vontade de gravar esse vídeo, porque eu acho que esse assunto é um assunto que interessa a muitos e que poucos conhecem essa dinâmica, a regulamentação legal, os limites, as possibilidades e principalmente as potencialidades que o grafite provoca em termos de governança, operacionalizando essa dimensão sociopolítica mais democrática, com base no exemplo da Zona Leste, da subprefeitura, junto com a concessionária e com a coletividade, com os coletivos que fizeram essa ação, que foi uma ação eficaz e que transformou a região, né? Então essa seria a explicação, e fico muito contente de poder compartilhar dessa nota que eu escrevi para a professora Lilian na obra coletiva e trazer para vocês também a questão do grafite, que eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo aqui aprecia muito. Então, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.